Olá pessoal, na sequência continuaremos a falar das provas, estamos estudando agora das provas em espécie, as espécies previstas no Código de Processo Civil. Falamos da ata notarial, agora vamos falar do depoimento pessoal. Esse depoimento pessoal que ocorre a rigor na audiência, quando tanto o autor quanto o réu são interrogados sobre os fatos que digam respeito ao processo. Nesse depoimento pessoal, se a parte é intimada a comparecer e não comparece, ou se deixa, ou recusa-se a responder, nós teremos a confissão tácita sobre os fatos que foram ali apresentados. O curioso é que hoje o Código de Processo Civil, dentro dessa nova tendência de modernização, a internet como um grande aliada, os meios digitais como um grande aliado, o depoimento pessoal poderá ser feito por videoconferência, ainda não está perfeitamente regulamentado, pelo menos no estado de São Paulo, mas no futuro não muito distante, nós teremos os depoimentos pessoais como videoconferência, vindo ao encontro de todas essas modernidades e essas facilitações que a vida moderna nos traz. Não incide a pena de confissão, ainda quando haja o depoimento pessoal, se a parte se recusar a depor ou não responder às questões, não incide a confissão nessas hipóteses do artigo 388, que vale a pena vocês lê-los depois com muita calma. A parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados, a cuja respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Aqui já vem a dica. Eu, como advogado, por exemplo, não sou obrigado a revelar sobre fatos que eu saiba em razão da minha função, em razão do meu ofício. O mesmo diga-se respeito a um médico, a um pastor que recebe algum tipo de confissão, por exemplo. Por dever de estado ou profissão, devo guardar sigilo. Aliás, aquele médico, aquele advogado que contam coisas dos seus pacientes, dos seus clientes, eles incorrem inclusive em crime de quebra de sigilo de informações. Da mesma forma, não sou obrigado a responder fatos que venham a me causar desonra ou que coloquem em risco a vida minha ou de algum familiar meu. A confissão tácita se dá, aliás, vamos ponderar aqui de uma maneira um pouco maior vagar. Qual a intenção do interrogatório ou qual a intenção do depoimento pessoal? E, aliás, aqui também já vale uma diferenciação muito interessante. O interrogatório é determinado pelo juiz. O depoimento pessoal é quando a própria parte o requer. Então o juiz pergunta para mim assim, Gesualdo, qual prova você quer produzir? Eu quero o depoimento pessoal. Esse é o depoimento pessoal. Agora, eu não pedi nada, e o juiz quer ouvir a parte. Isso é chamado de interrogatório. Ok? Interrogatório é determinado pelo juiz, depoimento pessoal é quando a parte requer que a outra parte... Em ambas as situações, a outra parte será ouvida. Em ambas as situações. Mas tecnicamente leva o nome de interrogatório quando o juiz determina de ofício e depoimento pessoal quando a parte interessada, a outra parte interessada, pede o depoimento pessoal, então, do seu oponente. Nessas duas situações, poderemos ter a confissão tácita e a confissão espontânea, a confissão expressa. Na confissão espontânea é quando, por exemplo, o juiz pergunta à parte, você fez tal coisa? E ela diz, fiz. Fiz. Ora, se ela confessou, o confitente produz prova contra si. Confitente é aquilo que confessa. Tá? Agora, confissão tácita. Quando o indivíduo ouve o pedido de depoimento pessoal, tem o dever de comparecer em juízo, tem o dever de responder às questões e não o faz. Se não o fizer, presume-se como verdadeiros aqueles fatos que lhe foram imputados, aquelas perguntas que lhe foram produzidas e cujas respostas não foram suficientemente dadas. Então nós podemos ter dois tipos de confissão. A expressa, quando o indivíduo vem e diz, eu fiz, ou a tácita, quando o comportamento faz presumir que ele tenha efetivamente confessado. Um outro expediente de prova muito interessante é a chamada de exibição de documentos ou coisas, cujo regulamento está no artigo 396 do Código de Processo Civil. Talvez a prova que eu pretenda produzir, o documento que eu pretenda produzir, gente, uma coisa é o que nós estudamos na aula passada, no bloco passado, produção antecipada de provas. A produção antecipada de provas, ela pode ser uma perícia, a oitiva de uma testemunha, qualquer prova válida em regra. Aqui nós estamos falando de exibição de documento ou coisas. O que eu quero aqui é a apreensão de um documento ou de uma coisa a ser usada como meio de prova. O documento é fundamental para mim, mas está com outra parte. O documento é fundamental para mim, mas está, por exemplo, com o meu contador. Eu e o meu sócio estamos litigando de uma questão societária. E os documentos fundamentais estão lá no meu contador, ou estão num outro contador. E os documentos que me são imprescindíveis. Vale o mimão, então, desse
procedimento chamado de exibição de documentos ou coisas, que pode ser feito contra outra parte, ação promovida contra outra parte, e que, se a outra parte for intimada e obrigada a apresentar o documento e não apresentá-lo, dar-se-á a sua confissão. O juiz, na exibição de documentos ou coisas, determina ao réu, então, apresente tal documento. O réu se nega a apresentá-lo. Isso implica em confissão. Mas, que também pode ser dirigido contra terceiros. Voltemos ao exemplo. Eu e meu sócio estamos litigando por uma questão societária qualquer. E o juiz, então, determina, e eu preciso de um documento que está sob os cuidados do meu contador. Faço uma produção antecipada de provas contra terceiro. A ação é contra esse aqui, contra o meu sócio. Mas o documento está contra o terceiro. Claro que o terceiro não pode confessar. O terceiro não é parte no processo. Então, quais são as consequências aqui contra terceiros? O juiz pode determinar medidas coercitivas. O terceiro, apresente o documento sob pena de multa diária, sob pena de configuração de crime de desobediência, sob pena de busca e apreensão, sob pena de medidas coercitivas. Medidas coercitivas são aquelas que constrangem, que obrigam, que compelem alguém a determinado procedimento sob pena de algo, sob pena de alguma coisa. Volto à dica, só podemos falar de confissão se a exibição é contra outra parte. Se a exibição é contra terceiros, nós podemos falar apenas de medidas coercitivas. Na sequência, vamos falar de prova documental. A prova por excelência do Código de Processo Civil, a prova mais comumente produzida no Código de Processo Civil, a chamada prova documental. A rigor, a lei não exige que os documentos sejam feitos de forma pública. Aliás, vale aqui já alguma diferenciação bastante curiosa e bastante importante. Gente, quando a gente fala de prova de negócio jurídico, uma coisa é o contrato, outra coisa é o instrumento que prova o contrato. O instrumento é um documento que prova o contrato. É muito comum o cara chegar no escritório e falar assim, Gesualdo, eu fiz um contrato de locação, mas eu não tenho contrato assinado. Eu não tenho contrato com a pessoa. Não, você tem sim. O contrato é a relação jurídica. Se eu aluguei a minha casa para alguém e recebo aluguel, isso já é uma relação jurídica. Os contratos a rigor, os negócios jurídicos a rigor, não precisam de forma especial, eles possuem formas livres. A todo momento nós estamos fazendo um negócio. Você vai num restaurante, você pede a sua comida, pede a sua bebida, você não assinou documento nenhum. Você recebe o que você pediu, o seu pedido, e paga em dinheiro. Isso é tipicamente um contrato de compra e venda. E não tem documento nenhum que o prove. Porém, alguns contratos, algumas relações jurídicas terão um documento que o prova. E isso é um instrumento. O instrumento é o documento que prova a relação jurídica. E esse instrumento poderá ser público ou privado e particular. Privado ou particular é só aquele que eu mesmo faço, que vocês mesmos fazem, os termos de entrega, os contratinhos, os recibos, aqueles documentos sem maiores formalidades. Já o instrumento público é feito perante um tabelião a rigor. O instrumento público é feito por um órgão público, que pode ser uma certidão de dívida ativa, que é expedida pela prefeitura, por exemplo, pela municipalidade, que pode ser uma ata notarial, que pode ser uma escritura pública, um instrumento público que, a rigor, goza de fé pública. O instrumento público não é da essência do ato a rigor. Geralmente, os atos podem ser provados de forma livre, não precisam estar condicionados à escritura pública ou nenhum tipo de instrumento público. Se, porém, a lei exigir um instrumento público, não há prova do fato e nem constituição de direito, senão mediante o instrumento público. Exemplo disso é a aquisição de imóvel, a compra e venda de imóvel. Para valer, para adquirirmos a propriedade de um imóvel, há de se ter uma escritura pública de compra e venda, com registro depois no respectivo cartório de registros imobiliários ou serviço de registros imobiliários. Então nós temos a escritura pública como essência do ato e, num segundo momento, então, falaremos do registro disso no órgão competente. Os documentos públicos são esses, então, que possuem efeitos de fé pública, ao passo que os particulares são feitos por nós mesmos, um cheque, um contrato, etc. E aqui nós temos uma classificaçãozinha, gente, que é bastante curiosa e bastante invocada, tá? O que é um documento autêntico? Autêntico é aquele assinado na presença do tabelião. Autêntico é assinado na presença do tabelião. Autenticado é aquele que foi confrontado com o original. Olha aqui. O Código de Processo Civil, no primeiro momento, não exige que as cópias chamadas de reprográficas, ou xerox comumente chamados, eles sejam autenticados ou tenham maior tipo de formalidade. Não. Eu posso usar xerox simples, vamos assim chamá-los, as cópias reprográficas simples, sem maiores formalidades.
E só serão necessárias a apresentação dos originais se esses documentos forem exigidos nos seus originais. Algumas vezes, a apresentação do original é a essência do ato. Por exemplo, você tem que carregar o original consigo da sua carteira nacional de habilitação. Não vale nenhum xerox, quer seja autenticado, ou qualquer outro tipo de situação de cópia. Tem de ser o original. Imaginemos que você vá fazer a inscrição agora num concurso público e o concurso exija o seu diploma. Gente, se você apresentar o seu diploma para os caras reterem o seu diploma, você o perdeu. O seu original se perdeu. Então, nessas situações, geralmente, os concursos exigem assim nos seus editais a apresentação do original ou de cópia autenticada. O que é essa cópia autenticada? É um xerox. É uma cópia reprográfica qualquer. Porém, agora com carimbinho do tabelião, com uma certidão de um tabelião, desse cara que tem fé pública aqui, dizendo que aquela cópia corresponde ao original. Isso é a cópia autenticada. Uma cópia autenticada. Cada estado vai ter as suas custas de valores, mas sei lá, um xerox simples deve custar 10 centavos, ao passo que um xerox autenticado vai custar R$5, né? Mais ou menos R$5. É um pouco mais caro, no entanto, essa cópia autenticada goza de fé pública de que ela corresponde ao original, que é uma cópia fiel e integral do original. Documento reproduzido é a cópia simples, xerox simples. Documento autógrafo, feito pela própria parte. Documento heterógrafo, feito por terceiros, feito por outros. Por exemplo, você paga um advogado para confeccionar um contrato para você. E esse é um ponto importante. A diferença entre autenticidade e veracidade. Isso aqui é bastante importante. Gente, um documento é autêntico. Ele é autêntico quando a sua cártula, o seu papel, os seus aspectos materiais são verdadeiros. Seus aspectos materiais são verdadeiros. É o talão de cheques, é aquela nota promissória, que são autênticos. Serão verazes quando o seu conteúdo for verdadeiro. Eu me lembro uma vez, tive uma experiência bastante amarga, uma pessoa que gozava de certa confiança minha, pegou um talão de cheques meus e subtraiu 2 folhas de talão de cheque. E preencheu essas folhas de cheque, assinou como se fosse a minha assinatura e depositou na sua própria conta. Aquele documento ele é autêntico. Aquele cheque é verdadeiro, a cártula, o papel, o espelho são verdadeiros. O que era mentiroso era o seu conteúdo. O seu conteúdo. Quando um documento ele é forjado, nós vamos chamar isso de falsidade material. É o crime de falsidade material. Agora, quando o documento for verdadeiro, mas o seu conteúdo for adulterado, nós vamos chamar isso de falsidade ideológica. A falsidade ideológica, o crime de falsidade ideológica é a adulteração do conteúdo e não do documento. Uma vez eu tive uma oportunidade, eu defendi um rapaz num crime de uso de documento falso. Ele foi parado numa blitz policial e ele apresentou uma CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação, totalmente falsa. Chegava a ser risível o documento. Quase que nós conseguimos absolvê-lo por falta de tipicidade de conduta, em razão da absoluta impropriedade do meio, aplicando à época o artigo 17 do Código Penal. O documento ele era falso, o aspecto material, o aspecto físico do documento já era totalmente falso, né? Quando a falsidade ideológica, é o conteúdo então que não corresponde à realidade. A autenticidade, a cártula é verdadeira. Veracidade, o conteúdo também é. É possível que nós tenhamos documentos autênticos que não seja veraz. O exemplo que eu lhes dava e retorno, aquele talão de cheques, aquelas 2 folhas de cheques, que eram autênticos, que eram verdadeiros, mas cujo conteúdo havia sido adulterado. Prova testemunhal. Gente, basicamente, as provas testemunhais podem ser largamente utilizadas, livremente utilizadas, dentro desses critérios que aqui nós estamos. No direito civil, no processo civil, diferentemente do processo penal, as testemunhas podem ser utilizadas quando forem maiores de 16 anos. No processo penal, maior de 14. Aqui, quando for maior de 16 anos, as testemunhas já poderão e já deverão ser utilizadas. E não podem ser testemunhas, as que aqui estão. O interdito por enfermidade ou deficiência mental. Cuidado com isso aqui, que com o advento do Estatuto do Deficiente, cada vez mais é possível que nós utilizemos essas testemunhas como testemunhas, desde que elas possam se reportar aos fatos que alegam, desde que elas possam ser levadas em consideração. Da mesma forma aqui, né, maior de 16 anos, o cego e o surdo, quando a deficiência do ato independer dos fatos, dos sentidos que lhes sejam privados. Aqui é uma questão óbvia, né? Você não vai perguntar para o cego, você viu tal coisa? Vai perguntar para o surdo, você ouviu tal coisa? Questão por obviedade, né, por razoabilidade. Estão impedidos de depor.
o cônjuge, o companheiro, o descendente, o ascendente, que são os filhos, os netos, né, os pais, os avós, e os parentes até o terceiro grau de alguma das partes. Terceiro grau são os tios e sobrinhos. Grosso modo aqui, ó, não podem ser testemunhas, estão impedidos de depor. Por razão óbvia, né? Se eu levar meu cônjuge para depor do meu favor, minha mãe para depor do meu favor, claro que ela será parcial. A tendência é que ela venha me ajudar em detrimento da outra parte. Isso fere a imparcialidade da testemunha, a testemunha tem que ser imparcial. Então não poderão ser testemunhas os meus parentes próximos até o terceiro grau, leia-se tios e sobrinhos. Portanto, no primeiro momento, os primos não têm impedimento. Não há impedimento para primo ser testemunha, desde que não seja amigo íntimo ou inimigo pessoal. Olha aqui, ó. Não podem ser testemunhas o inimigo da parte ou seu amigo íntimo, ou o que tiver interesse no litígio. Ora, se aquele primo meu é um cara muito íntimo meu, ele não será impedido de depor por ser meu primo, mas será suspeito de depor por ser meu amigo. Mais uma vez, a obviedade aqui que reina. Essas testemunhas, as testemunhas, elas devem ser livres, desembaraçadas, elas não podem ser tendenciosas. Dentro dessa ótica, né, nessa dinâmica, se a testemunha é suspeita ou é impedida, ela deve ser afastada de depor. Agora, olha cá, eu tive um caso assim. Já faz algum tempo, na época ainda não existiam as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, e era uma ação chamada de separação de corpos, em que uma mulher pretendia colocar para fora de casa o marido em razão de reincidentes agressões a que ela era à mercê. Elas moravam num sítio e não havia mais muito meio de prova. Ela tinha apenas um roxidão no braço, um roxidão no corpo, mas até ela ter um roxidão no braço, no corpo, um hematoma, isso significa que ela sofreu algum tipo de agressão, mas não necessariamente de quem ela sofreu agressão. E nós só tínhamos uma testemunha a ser utilizada, o único filho do casal com 15 anos. O filho com 15 anos. Então ele tinha dois tipos de impedimento. Ele era menor de 16 anos, assim não poderia ser utilizado como testemunha, tá aqui a hipótese, né, incapaz de depor, e por ser filho também ele estava impedido de depor, exatamente por ser descendente. Mas não existia outra alternativa, e então nós vamos aplicar a exceção. Sendo necessário, o juiz pode admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, quando não houver como demonstrar o fato de outra forma. Então, nessas hipóteses, o juiz poderá admitir que essas testemunhas impedidas, suspeitas ou incapazes sejam até utilizadas como meio de provas, se não houver condição de nenhuma outra prova a ser utilizada. E qual o peso dessa prova? Não sei. É o juiz quem sopesa, é o juiz quem mensura essas provas, é o juiz quem as avalia. E dentro daquele critério que nós já estudamos do convencimento motivado, o juiz motivará a sua decisão. Aceita o testemunho o depoimento daquela testemunha de 15 anos por causa disso, por causa daquilo, ou rejeito esse depoimento também em razão dos fatos a que ele reportar. Rol de testemunhas, nós já estudamos, né? São no máximo 10 testemunhas, e o rol de testemunhas deverá contar sempre com o nome, a profissão, o estado civil, a idade e o CPF das testemunhas. É a qualificação das testemunhas nesse rol de testemunhas. As testemunhas, isso é uma novidade interessante do artigo 455, que vem ao encontro do direito americano. No direito americano já é assim, para quem assiste aqueles seriados americanos, vocês se situam nessas circunstâncias, dessas condicionantes, determinará o artigo 455 do Código de Processo Civil. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ela arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juiz. Então olha só aqui, gente, na prática é assim, o juiz designa a audiência de instrução, marca a audiência de instrução para o dia 20 de fevereiro. Arrolem à parte as testemunhas, arrolem as testemunhas, as partes que queiram arrolá-las. Então eu apresento lá meu rol de testemunhas de 5 testemunhas. Nome, CPF, RG, endereço, apresentei-as. Apresento para o juiz e digo, são essas testemunhas que vão ser utilizadas. Isso é imprescindível porque a outra parte poderá contraditar essas testemunhas arroladas. Contraditando, dizendo que elas são impedidas, suspeitas ou incapazes. Mas para que ela possa contraditar e produzir provas sobre essa contradita, para que essas testemunhas não sejam ouvidas, elas precisam saber quais são as testemunhas com brevidade e com antecedência. Né? Então essas testemunhas são arroladas, e uma vez que elas sejam arroladas, elas deverão ser intimadas. E aí o advogado que vai trabalhar nessa intimação. O advogado vai mandar uma cartinha de intimação na casa dessas testemunhas, pedindo para que elas compareçam nas datas em que já foram designadas de audiência. Nas datas e do local já designado. E aí vem o parágrafo 1º. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de antecedência, com aviso de recebimento, cumprindo o advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência da intimação
e recebimento. De modo que eu mando a intimação para a testemunha, voltará na minha casa aquele AR, né, aquele comprovante de recebimento e anexo no processo. Juiz, cumpri o artigo 455, segui o artigo 455 e determinei a intimação da testemunha. Se ela não veio, eu preciso que seja redesignada a audiência ou que ela seja conduzida coercitivamente, que ela seja obrigada a depor. No dia da audiência, as testemunhas hoje elas são inquiridas de forma pessoal. A inquirição agora deixou de ser como nós chamávamos de presidencialista. Antes era assim, eu fazia pergunta ao juiz e o juiz fazia pergunta à testemunha. Hoje já a pergunta é direta à testemunha, tal como o modelo americano. Essas inquirições de enfrentamento. O advogado faz a pergunta direta para a testemunha e evidentemente que o juiz poderá policiar. Lembrem-se que o juiz tem poder de polícia. O juiz pode limitar as perguntas, o juiz pode dizer que o advogado refaça a pergunta sob pena de estar induzindo a testemunha, pode exigir que a testemunha seja tratada com urbanidade, com respeito, pode exigir que haja uma lisura no comportamento tanto do advogado quanto da testemunha ao depor. Isso faz coro ao artigo 459 do Código de Processo Civil. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a rolou, não admitindo o juiz que puder induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importar em repetição de outra já respondida. Nesse aspecto, então, o juiz policiará as perguntas que são feitas às testemunhas, podendo limitar essas questões, podendo limitar essas perguntas para que haja aquela urbanidade e respeito entre todos. Ainda a chamada prova pericial. A prova pericial é a prova técnica. É o exame de DNA, é a perícia para saber da extensão de um dano, é a perícia de frenagem, enfim, são aquelas provas feitas pelos peritos, pelos experts. E como já lhes antecipava, existe hoje a chamada prova pericial simplificada. Gente, basicamente, a perícia ela se dá através de um laudo. É apresentado um laudo, uma vez que seja fixada a perícia, as partes podem apresentar os seus assistentes, podem apresentar os seus quesitos, perito me responda tal ou qual questão. A perícia é realmente bastante complexa, é uma prova bastante fundamental, uma prova muito determinante em casos que exijam essa complexidade toda. Mas hoje, como eu já lhes aventava no passado, talvez a perícia não careça de maiores profundidades. É preciso sim que alguém técnico venha a falar de alguma coisa. É preciso que alguém que tenha conhecimento específico venha a falar de alguma coisa, não precisa ser por laudo. Não necessariamente por laudo, pode ser através de algum depoimento em audiência e então o código o novo CPC cria a figura da prova pericial simplificada que aqui está. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Por exemplo, o procedimento adotado por aquele médico está correto? Para avaliarmos isso será necessário um outro médico. Então, ao invés de fazermos uma perícia muito mais cara, muito mais custosa, marcamos o dia da audiência e um perito, basicamente uma testemunha com qualificação técnica para falar sobre aquele critério, aquele argumento específico. E então vem o parágrafo 4º. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Basicamente, é uma forma de simplificar-se aquilo que pode ser simplificado. É uma perícia muito mais informal, porque é feita de forma oral. Essa é a prova pericial simplificada. Toda vez que houver uma prova pericial designada, a parte poderá rolar, como eu já lhes disse, assistentes de perícia, alguém que seja parcial, que vá dar-lhe suporte para aquela perícia, como também poderá fazer quesitos, apresentar quesitos para que esse perito venha a respondê-los. Uma outra prova é a chamada inspeção judicial. Outra prova é a inspeção judicial. Na inspeção judicial é chamada prova in loco, a prova em local. O juiz sai do seu gabinete e vai até o local para aferir aquela determinada situação. Exigência do Código de Processo Civil para as ações de reintegração de posse multitudinária, onde existam multidões de pessoas que, por exemplo, invadiram uma fazenda. O juiz deverá fazer uma inspeção judicial, deverá ir ao local para aferir a gravidade, a extensão dos fatos, a fim de dar-lhe suporte na sua decisão. Na inspeção judicial, o juiz inspeciona o local, inspeciona em loco aquilo que efetivamente está acontecendo. E também nós temos como meio de provas
as chamadas presunções. O professor Humberto Teodoro Júnior critica inclusive essa nomenclatura, dizendo que deveria não ser chamado de presunção, mas sim de prova indiciária, porque a presunção é uma conclusão de raciocínio, Quem presume, presume algo, conclui algo, né? Porém, o nome que tanto o Código Civil utiliza quanto o Código de Processo Civil utilizam é a presunção. E a própria legislação já traz algumas presunções. Se eu sou casado e tenho um filho à vida na constância do casamento, presume-se que eu seja pai. Claro que essas presunções são sempre relativas. São as chamadas presunções juris tantum. Essa é a expressão. Presunções juris tantum. A expressão latina que quer dizer presunção relativa, presunção relativizada. Isso porque se a presunção é relativa, admite prova em contrário. Volto ao exemplo. Eu sou presumivelmente pai daquela criança, posto que casado com a mãe daquela criança. Entretanto, mater semper certas est, pater semper incertus est. A paternidade sempre é incerta. Pode ser que eu não seja pai daquela criança e assim essa presunção pode vir a ser desdobrada, pode vir a ser relativizada em casos concretos. Se existe presunção, não precisamos falar de prova. Se há presunção, não se precisa provar. Porém, dentro do convencimento que o juiz possui, além da presunção, pode ser que ele exija a produção da prova. Vamos imaginar o artigo 232 do Código Civil. Esse é um artigo que trata uma presunção bastante interessante. 232 do Código Civil diz o seguinte: aquele que se recusa a submeter a perícia médica, pretende-se provado aquilo que se pretendia provar através dessa perícia médica. Que, em linhas gerais, é o seguinte: quem cala, consente. Tá? Eu sou intimado para fazer uma perícia médica. Se eu não vou, significa que eu estou aceitando aquilo que a perícia poderia concluir. É aquele papo, aquela velha discussão já resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, se um suposto pai em uma ação de investigação de paternidade é obrigado ou não a submeter o exame de DNA. Hoje, tanto a súmula do STJ quanto a legislação diz o seguinte: você não é obrigado a ir, mas presume-se que seja o pai em razão da recusa. Essa presunção não pode ser absoluta. O juiz usará a presunção como uma prova qualquer. A presunção nada mais é do que uma prova, como qualquer outra. E o juiz tem liberdade para, por exemplo, através dessa presunção, junto com outras provas de um processo, declarar a paternidade. Mas também ele pode negar a declarar essa paternidade em razão do sopesamento que ele fizer das provas. Gente, quem avalia a prova, quem sopesa a prova, é o juiz. Naquele caso real é o juiz. Naquele caso concreto, naquele processo é o juiz. E o juiz poderá dar ou não valia a essa presunção de acordo com as circunstâncias. Assim, as presunções são meios de prova bastante importantes, mas, via de regra, uma prova como qualquer outra. Pessoal, assim encerramos esse módulo das provas e, na sequência, nós trataremos dos procedimentos especiais. Fique aí.